Prezados amigos, o panorama social, com seus quadros de agressividade, de violência, desajustes emocionais graves e enfermidades mentais como a depressão, inspira-nos muita tristeza. Sempre estamos sujeitos a sermos surpreendidos por acontecimentos que causam perplexidade e comiseração pelo seu caráter de crueldade, incompatível com a condição de seres humanos racionais que todos somos. Imensa quantidade desses comportamentos, também dentro do conhecimento da doutrina espírita, nós reconhecemos que sejam provenientes da má índole de seus autores, revestindo defeitos e comportamentos morais desequilibrados. São doentes da alma, que se demoram na inferioridade e nas sombras da ignorância, destilando maldade e vitimando outros seres humanos, também aprendizes das leis de Deus. Mas muitas vezes o que ocorre, e nem sempre isso é muito fácil de se perceber, são atuações em conjunto de seres revestidos pelo corpo material e outros desvestidos deles. As perturbações espirituais são muito mais comuns do que nós imaginamos e exatamente passam despercebidas intencionalmente para que nós não as combatamos. Elas passam imperceptíveis e ficam, de certa forma, como que camufladas. Muito bem. Como reconhecê-las então? Como evitá-las? E como tratá-las? No programa de hoje e no da próxima semana, nós falaremos sobre as obsessões espirituais. Portanto, já temos um encontro marcado para a próxima semana aqui no Diálogo Espírita. Prezados amigos, um termo mais, digamos, técnico para as chamadas perturbações que os espíritos podem causar aos encarnados, nós encarnados, em espiritismo nós denominamos de obsessões espirituais. Segundo Allan Kardec, as obsessões podem ser definidas como a ação permanente de um espírito mau sobre um indivíduo. Didaticamente, nós podemos dividir as obsessões em simples, fascinação, subjugação e possessão. Alguns usam apenas os três primeiros, em alguns casos em 4. Eu estou aqui na companhia, mais uma vez, da Andréia e recebendo aqui pela primeira vez o Humberto, dando o prazer da companhia, colaborando conosco no tema livre de hoje. Eu vou ler aqui rapidamente um resumo, um apanhado que eu consegui fazer sobre a obsessão simples. Nós vamos por ela no primeiro bloco, no segundo bloco falaremos sobre a fascinação, ok? Bom, é a mais comum e muito mais frequente do que se imagina. Um processo sutil que, em geral, passa despercebido. Os espíritos são atraídos mais por afinidade de hábitos do que por maldade ou desejos de praticar o mal. Portanto, são espíritos inferiores, mas mais estouvados do que maldosos, e suas motivações não estão ligadas a planos de ódio ou de vingança. Os transtornos que causam não possuem conotações de reajustes para suas vítimas. No máximo, servem como provas de resistência às sugestões negativas que eles insuflam com suas presenças. O que os atrai são os vícios e vulgaridades semelhantes ao que eles próprios, esses espíritos, carregavam enquanto estavam encarnados. O encarnado torna-se instrumento de satisfação material, como se o desencarnado ainda pudesse usufruir do próprio corpo. São espíritos zombeteiros, perturbadores, inconvenientes, espíritos vagabundos, no sentido de estarem vagando, que se divertem praticando travessuras, pequenos males, contratempos ou desconfortos físicos, pela justa posição, daí o termo mais conhecido, vulgar, de encostos. E há encarnados invigilantes igualmente fracos, viciosos, de mentes desocupadas ou fixadas exclusivamente nas coisas mundanas. Também pode ocorrer pela aproximação do espírito de um familiar
que deseja se comunicar ou não conseguiu se desvencilhar do local e das pessoas em que e com quem conviveu, ou para pedir algum tipo de auxílio. Muito bem, Andréia, por onde você começa? Difícil, né? Bem, eu quero começar pela pergunta do Livro dos Espíritos, pergunta 459, e ela diz assim: os espíritos influem em nossos pensamentos e ações? A resposta é: muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que muitas vezes são eles que vos dirigem. Então vejam, aqui como o Wilson falou, são espíritos, né, que têm aquelas tendências, como nós encarnados temos as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, as nossas inabilidades. Os espíritos, quando eles desencarnam, eles conservam essas características, né? Então, de alguma forma, eles podem nos influenciar e influenciam de fato. Então, quando nós percebemos uma irritação, uma alteração do pensamento, uma dificuldade no dia a dia, pode ser uma influência através do pensar desse espírito que nos acompanha. Então, essa influência é constante, ela existe e muitas vezes é atribuída a outras causas e não a essa causa da influência espiritual, né? Por exemplo, na psicologia, as doenças mentais, os transtornos psíquicos, não são considerados influenciações dos espíritos. Sim. Olha como a gente está atrasado, né? Humberto, qual é o teu destaque aí dessas coisas, desses itens todos que eu li aqui? Então, eu destacaria a questão da influência de um familiar, porque ela é muito comum e, em geral, não se percebe. Mas em grupos mediúnicos ou mesmo nas casas espíritas que lidam com o atendimento às pessoas, há um número muito grande de pessoas que vão lá porque um familiar desencarnou e percebem que algo está em desarmonia ou que uma criança está vendo aquela pessoa que desencarnou ou uma situação parecida. Isso ocorre porque esse familiar ele está apegado de alguma forma à família, com certeza. Ele tem uma ligação profunda com todos eles. E, pelo fato de ele estar desavisado ou desinformado, ou ainda não está pronto para se desvencilhar do mundo material, ele fica apegado, convive na residência, está apegado muitas vezes ao trabalho dele, aos familiares, à pessoa que ele amava, ao neto, filhos, etc. E esse apego não permite com que ele se desligue do mundo material. Só que, de alguma forma, como ele não está bem, ele acaba causando uma desarmonia na família. Ele acaba prejudicando, muitas vezes até influenciando dores, influenciando tristeza, influenciando saudades excessivas, pelo motivo da sensação dele. E com a ligação que ele tem com esses familiares, ele acaba influenciando a todos dentro da casa, causando alguns desequilíbrios. Então, sendo isso muito comum, é importante que a família, quando perceba ou quando tem essa situação, que ela busque um auxílio através da oração, através do esclarecimento desse familiar que desencarnou, para que ele desperte, para que aquela luzinha que falte, até como o Wilson comentou antes, para ele enxergar a realidade espiritual, perceber os seus mentores, os protetores espirituais que o envolvem e finalmente se desvencilhar do mundo material e continuar a sua jornada. Não sei se teria alguma outra colocação mais específica, mas gostaria que você reforçasse esse aspecto aqui de que são espíritos nesse tipo de obsessão, normalmente não são espíritos exatamente maldosos, perigosos, né, vingativos, mas eles se aproximam mais acho que falou ali um pouquinho antes, né? Da afinidade, sintonia, eles encostam para usufruir dos mesmos vícios que tinham enquanto estavam encarnados, eles vêm, é um companheiro, né? O encarnado, só que está numa dimensão diferente. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Claro. Veja, vamos pegar o exemplo do dia a dia, né? Na nossa vida, por exemplo, quando a gente está num ambiente social, a gente não tem lá amigos que tiram sarro, colegas, né? Ou, por exemplo, vamos pegar um ambiente de trabalho, não tem lá
colegas de trabalho que são aqueles que fazem piada, fazem chacota, tiram sarro. Não tem aqueles mal-humorados, irritados, que estão de mal com a vida, que nunca nada tá bem. Não tem as características da personalidade de cada um. Assim também é com os espíritos. E eles vão se aproximar da gente por afinidade de pensamento. Então, se nós estamos numa situação de irritação, de falar mal, de não gratidão, né, de ingratidão, ou numa situação de vida que nós estamos olhando o lado negativo das coisas, logicamente, por afinidade, por sintonia de pensamento, a gente vai atrair esses irmãos. Então, não que eles sejam necessariamente maldosos ou perversos, mas eles são como nós somos, né? E não estamos tão evoluídos assim. Até porque a situação é assim, se é um espírito já bastante avançado, moralizado, ele desencarna e vai embora. Né? Ele se liberta e vai procurar, vai ser atraído para as colônias espirituais, ou vai cuidar já quase que imediatamente de outras tarefas, etc, etc. Não vai ficar perambulando aqui na próxima crosta terrestre. Né? Os que são vingativos, realmente espíritos muito ruins, eles vão permanecer e vão tentar fazer o mal pelo mal, porque é o que eles gostam de fazer. Mas tem aquela grande quantidade que a gente podia dizer que é a classe média, né? É a classe média. Eles não estão, né, suficientemente evoluídos para ir para mais distante, para paragens mais evoluídas, para lugares melhores, mas também não são daquele time de fazer mal. Então eles ficam por ali e ficam olhando. Onde ele vê uma brechinha, uma porta aberta, eles entram. Inclusive literalmente. Num bar, por exemplo, tem várias pessoas se excedendo no consumo de bebida alcoólica ali, jogatina, sei lá o quê. Eles vão encostar ali, a se acoplar quase que mediunicamente no corpo desse encarnado e vai beber junto, vai conseguir usufruir daqueles fluidos da bebida. Isso é para dar um exemplo, né? Se gostaria, temos um tempinho, eu acho, ainda para... Você quer destacar mais alguma coisa? Algum comentário sobre as obsessões simples? Sim, eu queria também comentar a respeito dessa questão, continuando a conversa, né? Que essas afinidades, elas se dão muito também pela abertura, como você falou, que o encarnado dá. Então, é por isso o cuidado do que a gente faz, do nosso comportamento, sabendo que esses espíritos, como o Wilson falou, eles estão vagando e estão buscando aquilo que satisfaz ainda os gostos, né, os prazeres físicos deles. E eles não têm mais como tocar, não têm mais como ter esse prazer fisicamente. Então, eles dependem do quê? Dependem do encarnado que esteja fazendo o gosto deles, que esteja atuando no prazer que eles eram apegados quando encarnados, para eles poderem absorver e saciar esse desejo que eles ainda conservam devido, claro, à inferioridade ou até o desconhecimento, a impossibilidade de se libertarem desses vícios, né? Muito bem, nós vamos para um intervalinho rapidinho, a gente já volta. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube. Amigos, estamos de volta com o nosso tema livre de hoje, falando sobre as perturbações espirituais. Nós vimos no primeiro bloco as obsessões simples. E por que simples? Porque elas são, teoricamente, as menos perniciosas, menos perigosas, que causam menos males, mas é bastante frequente, etc. E agora, nesse segundo bloco, nós vamos falar sobre as fascinações. Então, também, de novo, tal como no primeiro bloco, farei uma rápida leitura, uma condensação desse tema aqui. Há embotamento do raciocínio, a pessoa fica, aspas, cega para as verdades, ela não aceita, ela não enxerga, ela não consegue enxergar. Não admite que pode estar sendo influenciada. As ideias e sugestões mentais que recebe, julga serem suas próprias ou, no caso de um médium, enchem-se de vaidades e acreditam serem especiais, tanto eles próprios, os médiuns, possuidores de grandes tarefas missionárias, bem como os espíritos que por eles se comunicam.
As vítimas não são só os médiuns indisciplinados ou invigilantes, mas muitos daqueles que cultivam ou se deixam enredar por paixões exacerbadas. Podemos incluir aí o fanatismo religioso ou político, as idolatrias por artistas ou outras pessoas famosas, as paixões que culminam em crimes, pessoas que se tornam vítimas de golpes presenciais ou virtuais, inclusive de promessas amorosas. Esse tipo de assédio espiritual pode ser desencadeado por vínculos emocionais ou psíquicos, diretos com o encarnado ou por puro desejo de dominação, de instrumentalizar sua maldade e até mesmo para atingir terceiros, às vezes um familiar. Ataca um que é vulnerável para poder atingir um outro da mesma família. André. Bem, essa fascinação, ela é perigosa, né? Porque ela vai conduzir a pessoa a estados muitas vezes muito inflexíveis de pensamento. Então, por exemplo, nós todos, todos nós temos algumas dificuldades. Estamos aqui justamente para melhorarmos essas lacunas que nós temos no desenvolvimento moral. Então, muitas vezes nós somos vaidosos, né? A gente é orgulhoso, a gente é egoísta. Esses espíritos, como falamos antes, eles vão se aproximar da gente e muitas vezes nos influenciam para essa lacuna da vaidade. Então, a gente acredita em algo, muitas vezes que é a ideia desse espírito que está influenciando. Então, eu posso imaginar que eu sei tudo ou ficar muito fixa num pensamento que os outros percebem que está exagerado, mas eu não percebo. Esse indivíduo, muitas vezes, que está fascinado, ele fala muito dele. A gente chama de egocentrismo, né? É um ego, ele está egocêntrico. Então, ele não consegue perceber. E a mínima contrariedade faz ele entrar num desequilíbrio ainda às vezes maior, que pode levar a conflito familiar, brigar em casa, ou no trabalho, né? Quando a gente vai estudar a fundo, ou recebe esse irmão na casa espírita, que ele vai fazer o atendimento fraterno, ou passa pelo passe, muitas vezes esse espírito pode acabar demonstrando, né? Falando através de um médium que lá esteja para auxiliar, e ele muitas vezes traz essas questões aí de que realmente está junto e está influenciando. Quando a gente tem sorte, né? Não é sempre que acontece dessa forma. Humberto. Uma característica muito marcante no caso da fascinação é que geralmente o fascinado ele é levado pelo espírito que está potencializando o desejo dele a se afastar daquelas pessoas que têm uma visão um pouco mais crítica e que venham a dizer a ele, toma cuidado, não está exagerado, e queiram alertar ele. Então, a característica é essa pessoa começar a se afastar da casa espírita ou dos amigos que tinham o mesmo grau de atividade que ele, né? Porque a gente fala em casa espírita, mas essa fascinação ela se dá no meio político, no meio artístico, né? Nos estudiosos. Aquele que está com o seu ego um pouco elevado e aceita a potencialização que o espírito fascinador vem trazer para ele, né? E aí entra, geralmente esses espíritos são, além de maldosos, de perigosos, de inferiores, são bastante desenvolvidos intelectualmente. Então eles usam de artimanhas, de estratégias para realmente, como ela disse, insuflar o orgulho, fazer ele crescer, fazer ele acreditar que ele é o bom, ele é o melhor, né? Outro aspecto, você como psicólogo deve perceber isso também, o cultivo, o insuflamento de certas manias, mania de perseguição, por exemplo. Então, o indivíduo põe na cabeça que estão perseguindo ele e nada convence. Então, existe o desequilíbrio, muitas vezes sabe que dentro da ciência pode ser uma coisa anímica própria dele, da mente dele, conflitos que ele não consegue resolver ou um trauma qualquer, me corrija se estiver errado, mas muitas vezes é rotulado como um problema para a medicina, digamos assim, quando na verdade, se ele for na casa espírita lá e for chamado, esse espírito for encaminhado a uma mesa mediúnica, né, a uma sessão mediúnica,
o problema da pessoa ou se atenua bastante ou até desaparece. Exatamente. Na verdade, como eu falei antes, essas lacunas que nós temos no nosso desenvolvimento moral é que permite a aproximação, né, desses espíritos. Tem um livro que, se não me engano, é O Diálogo com as Sombras, Sim, do Hermínio Miranda. do Hermínio, e ele fala justamente isso. Ele fala assim, a gente não tem que também achar que a gente tem que se isolar, o Humberto falou isso, né, que esse indivíduo às vezes se isola, né, mas por conta dessa fascinação. Mas a gente, por exemplo, a gente pode falar, então eu não vou lá naquele lugar porque tem aqueles indivíduos que são desse jeito ou daquele. Ele diz, nós também somos párias ainda, então a gente não pode entrar no julgamento, né? Então a gente precisa entrar com esse espírito, esse pensamento mais humilde e de pedir ajuda. Né? É a oração e o orar e o vigiar e orar é fundamental aí, é a nossa proteção, porque se nós não recorrermos à proteção, à solicitação de companhia dos espíritos bons, os maus vão tomar conta. Quer acrescentar alguma coisa? Só acrescentando que a fascinação, um objetivo final em geral de um espírito fascinador é ter o domínio. E ter aquela pessoa encarnada como um instrumento para ele praticar os atos que ele maquina e que ele deseja dentro dos sentimentos e das emoções dele. Isso aí é um ponto fundamental. Eles fazem por maldade, muitas vezes os encarnados, vítimas desses assédios, têm um comprometimento, não só comprometimento moral, as tais vulnerabilidades, a porta aberta, mas às vezes alguma coisa pessoal com aqueles espíritos, né? Também. Então tem contas a acertar ali. E aí a coisa realmente complica. Nós vivemos, o nosso conceito de sociedade, ele deveria ser melhor entendido. A sociedade não é composta só por a sociedade mundial aí, pelos 7,7 bilhões de habitantes que hoje estão sobre a Terra. Nós constituímos aí mais de 20 bilhões entre encarnados e desencarnados. E nós, só pelo fato de que nós não os vemos, não quer dizer que nós não sofremos, não podemos influenciar e sermos influenciados. Nós veremos isso no próximo programa, inclusive, que existe a recíproca também. Do outro lado, o encarnado subjugando, ou quase subjugando um desencarnado, entre dois encarnados, dois desencarnados e por aí afora. Quer acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que a gente precisa frisar sempre essa frase tão maravilhosa, né, que é o vigiar e o pensamento e oração, né? Porque se a gente melhorar... Vigiar pensamento e comportamento. E comportamento. Porque você não adianta querer pensar certo, bonitinho, mas na prática derruba tudo. No nosso dia a dia, o nosso comportamento é que vai determinar muito. Dizem que a gente transforma em atos o que a gente pensa. A gente pensa e depois age. Pois muito bem, então a atitude é o segundo passo. Mas é a partir daí que esses espíritos nos observam, eles nos acompanham, às vezes, no nosso dia a dia e vê o que tipo de pessoa nós realmente somos. Às vezes eles nos conhecem melhor do que nós mesmos. Né? Exatamente. Então fica a dica, né? Muita oração, muito sintonia boa, positiva de pensamento. Escolher bons programas, boas músicas, boas atividades e fugir de tudo que possa atrair esses irmãos que são nossos irmãos, mas que estão nesse caminho ainda, né? É isso, gente. Então, na semana que vem, nosso programa continua agora ainda, mas na semana que vem a gente vai falar sobre as subjugações e as possessões também. Tá ok? Segue nosso programa. Prezados amigos, no quadro Fonte Allan Kardec de hoje nós vamos comentar um pequeno trecho do capítulo 3 da primeira parte, capítulo 3 do livro dos Médiuns, onde Allan Kardec vai tratar ali da categoria de espíritas. Então, Kardec ele coloca ali várias categorias de espíritas. E é interessante até, é mais assim para quem é espírita, mas também para quem não é espírita, porque nós podemos nos observar e ver aonde que nós estamos dentro dessas categorias colocadas por Kardec.
Obviamente que todos nós espíritas, principalmente aqueles, né, que vieram de outras religiões para a doutrina espírita, já transitaram por uma dessas categorias que nós vamos comentar aqui, né? E é interessante até nós observarmos para vermos aonde que nós nos encontramos, de que forma que nós estamos agindo, como que está sendo a nossa conduta. E serve também para quem não é espírita, para todo aquele que é cristão, e pegar esse contexto aqui e transferir para a sua religião e fazer uma autorreflexão, né, de como que você se encontra dentro da sua religião. Então vamos lá. Kardec coloca que existem aqueles que se convenceram pelo estudo, são os espíritas experimentadores. Então são aqueles que veem na doutrina espírita apenas uma ciência de observação. E aí nós vamos encontrar os cientistas, os pesquisadores das terapias de vidas passadas, os pesquisadores da transcomunicação, os pesquisadores da paranormalidade. São verdadeiros cientistas que estão buscando mais conhecer o fenômeno. Aí depois ele traz uma outra categoria, que são os espíritas imperfeitos. E aí ele diz assim, que estes veem mais que fatos dentro de toda a filosofia da doutrina espírita. Compreendem a parte filosófica, admitem a moral que é ensinada pela doutrina espírita, que nada mais é que a moral ensinada por Jesus, né, os ensinamentos do Cristo. Porém, não praticam estes ensinamentos. E por não praticarem esses ensinamentos, também não modificam os seus hábitos. Então, esses são os espíritas, Kardec chamou de espíritas imperfeitos. Depois tem uma outra categoria que ele chamou de espíritas exaltados. Então são aqueles que têm a fé cega. Parece até estranho, né, falar que um espírita tem uma fé cega, mas tem. Né? Tem aqueles espíritas que se empolgam com a doutrina espírita, por isso que ele já dá o nome de exaltados, né? Se empolga quando conhece a doutrina espírita, estudar e aceita tudo. Então ele não reflete sobre o que lê ou o que ouve. É fácil de ser enganado devido à sua boa fé, porque ele não refletiu, ele não pensou a respeito daquilo que leu. Né? E Kardec diz que é mais nocivo do que útil a causa do espiritismo. E ele diz também que estes, os exaltados, são os menos aptos para convencer os outros. E uma outra categoria, a última categoria, ele chama de espíritas cristãos. Então são aqueles que praticam a moral ensinada pela doutrina espírita, repito, que nada mais é que os ensinamentos do Cristo, tem a aceitação das consequências, ou seja, sabe que tudo aquilo que acontece a ele são consequências dos seus próprios atos e não fica responsabilizando os demais. Sabe que a sua existência terrena é passageira. Então ele sabe que ele está aqui cumprindo uma etapa da sua existência, vai vencer essa etapa, ele retorna para a parte espiritual e vem até se tornar espírito puro, ele fica nesse revezamento. São aqueles que praticam o bem, que têm a caridade como regra de conduta. São os espíritas cristãos. E também são aqueles que procuram coibir as suas más tendências. Aí Kardec diz que estes são os verdadeiros espíritas, que são os espíritas cristãos. Então vejam, são praticamente 4 categorias de espíritas, né, que também servem para qualquer religião. Né? Se você olhar aonde que você se encaixa dentro de uma dessas categorias. E eu penso assim, que todos nós já transitamos entre várias dessas categorias, né, quando começamos a doutrina espírita, né, depois quando nós aprofundamos um pouco mais o estudo, e aí a gente vai amadurecendo. Por isso, a doutrina espírita é uma doutrina, uma religião que nos liberta, que nos conscientiza de muitas coisas. Muita paz a todos, até o próximo programa.